Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Esse é o nosso primeiro encontro do terceiro módulo. E nesse módulo nós vamos ver quais são os possíveis obstáculos que estão atrapalhando ou impedindo a tua mudança, o teu crescimento. E nós vamos ver também o que esses obstáculos têm a ver com a aquisição de virtudes. E o que são virtudes? Virtudes são características ou qualidades de excelência em uma pessoa, que inclinam essa pessoa para a prática do bem e que moldam o comportamento para o agir correto, para o aperfeiçoamento daquela pessoa. Nós temos, por exemplo, as virtudes da temperança, da paciência, da mansidão, da humildade, da caridade, da ordem, da prudência. Então, quando nós desenvolvemos essas virtudes, nós adquirimos uma disposição de espírito que nos inclina para o agir correto. E é justamente aí que elas estão conectadas com o nosso processo de mudança e com a superação dos obstáculos que nós encontramos nesse processo de mudança. Se você parar para observar, se você está enfrentando o obstáculo da preguiça, o obstáculo da procrastinação, que são os que nós vamos tratar aqui, ou qualquer um dos outros obstáculos, você vai notar que esses obstáculos estão diretamente ligados com a ausência de uma virtude. E que se você adquirir determinada virtude, você vai ter muito mais facilidade para superar esses obstáculos. E como que a gente adquire virtudes? Com a prática. Conhecimento e prática. Nós vimos ao longo dos encontros até aqui, nos versículos em que nós lemos, nas conversas em que nós tivemos, que nós temos um lugar de responsabilidade pelo nosso desenvolvimento. E esse aperfeiçoamento a gente só vai conseguir se a gente também adquirir virtudes. E por isso que a gente vai falar sobre as virtudes aqui nesse módulo, porque não adianta só a gente falar sobre o problema, mas é muito importante a gente conhecer o antídoto desses problemas. E para cada obstáculo existe uma virtude, que é um antídoto para esses obstáculos. E são as virtudes que você vai precisar desenvolver ao longo do seu processo de mudança. Como lá em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7, em que ele diz: por isso mesmo, empenhem-se a acrescentar à fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Então, a aquisição de virtudes é uma necessidade, é uma ação intencional e perseverante. E o somatório dessas virtudes que eu vou adquirindo ao longo do caminho facilitam a minha perseverança no processo de mudança também. Mas agora que a gente já deu uma introdução aí do que são as virtudes e como que elas estão ligadas neste módulo, vamos falar sobre o tema da aula, né? Que é procrastinação e preguiça. Acredito que é um dos temas mais esperados por vocês. E quem nunca quis ter o controlezinho do tempo para voltar no tempo e dizer para você mesmo: não deixa para pagar de última hora aquela conta, porque você vai esquecer. Não deixa para fazer de última hora aquela atividade, aquele trabalho, porque não vai dar certo, não vai ficar bom, você não vai conseguir. Pois é, muitas vezes a gente queria ter esse poder de voltar no tempo, mas infelizmente isso não é possível. Nós não temos esse controle remoto nas mãos. Tudo que nós temos nas nossas mãos é o agora. E essa é a nossa busca incessante de fazer o melhor que podemos com esse momento tão curto chamado presente. Tá, mas vamos começar dando nomes corretos para os nossos obstáculos. Às vezes você está nomeando de procrastinação o que não é procrastinação. Então vamos lá, o que é procrastinação? Procrastinação é quando nós adiamos o início ou a conclusão de uma atividade importante sem um bom motivo aparente para fazer qualquer outra coisa que é menos importante, mesmo sabendo das consequências negativas dessa decisão. Então é uma ação consciente de quando você tem todas as condições de realizar essa atividade,
mas você conscientemente escolhe adiar. E o que não é procrastinação? Às vezes, não é procrastinação, é falta de tempo. Você tem aí alguma atividade que você precisa realizar e você acredita que é porque eu estou procrastinando. Mas se você parar para observar a sua agenda, talvez ela esteja sobrecarregada. Sabe aquele tipo de pessoa que não sabe dizer não? Acaba dizendo sim para todos os compromissos que as pessoas te sugerem. Você sobrecarrega a sua agenda de responsabilidades que dizem respeito à vida de outras pessoas, mas da sua própria vida você não deixa espaço para que se realize. Nesse caso, não é uma procrastinação, é porque a sua agenda já está sobrecarregada de outras coisas. Às vezes as pessoas querem agarrar o mundo com as mãos, se propõem a fazer várias coisas de uma vez só, percebem que não dão conta e aí alguma dessas atividades acabam sendo empurradas com a barriga. A solução, nesse caso, é você enxutar a sua agenda e se comprometer com aquilo que você pode de fato fazer. Outras vezes não vai ser procrastinação, mas sim você tentando viver a vida num ritmo que não lhe cabe, que não lhe pertence. A gente até falou sobre isso em encontros passados, né? Que a gente vê na internet muitas pessoas que têm uma rotina super produtiva, que fazem várias coisas ao longo do dia, e isso é muito valorizado, isso é muito apreciado, e a gente tenta replicar isso e percebe que não dá conta. Então você acha que está procrastinando, mas na verdade você só está tentando viver num ritmo de outra pessoa que não tem os mesmos privilégios, dificuldades, dores, responsabilidades, deveres que você tem. E aí, de uma forma parecida com o tópico anterior, você não está procrastinando, é só o teu corpo sinalizando que você precisa de uma pausa. Em terceiro lugar, às vezes não é uma procrastinação, mas sim um desinteresse. Sabe? Você acha que está procrastinando aquela atividade, mas na verdade essa atividade não é importante para você. Isso acontece bastante quando a gente não tem convicção dos nossos propósitos de vida, dos nossos objetivos, porque a gente acaba assumindo compromissos e responsabilidades que não são coerentes com o que é realmente valoroso pra gente. Então, por exemplo, na clínica é comum às vezes aparecer alguém que tá ali se preparando para um concurso, mas ela chega com a queixa de eu procrastino muito o estudo para esse concurso, né? Eu não consigo me comprometer com esse estudo. E quando a gente vai conversar melhor, investigar qual a importância desse concurso para ela, não tem, é só porque a minha família disse que eu preciso passar no concurso. Mas para a pessoa não tem significado, ela não tem interesse nisso. Como é que ela vai conseguir se comprometer com algo que não tem valor nenhum para ela? Não é procrastinação, é desinteresse. Ele nem tem consciência de quais são os seus princípios, seus valores, seus propósitos. Tenta viver a vida de qualquer jeito para se encaixar em determinado lugar e acaba que não consegue se comprometer com essa vida, porque essa vida, na verdade, não é a vida que tem valor para ele. Então, depois dessa explicação, eu espero que agora você tenha mais clareza, né? Se o que acontece com você de fato é uma procrastinação ou é alguma dessas outras coisas que eu falei agora. E por que é importante a gente dar nomes adequados? Vocês vão ver ao longo desse módulo que se você dá um nome errado para o seu problema, você não consegue tratá-lo adequadamente. Você não consegue desenvolver estratégias realmente eficazes, eficientes, porque você está dando o nome errado. Então vamos começar a conhecer de fato qual é o nosso problema, dar um nome adequado para ele, para então pensarmos em estratégias que sejam realmente eficientes para esse problema. Visto agora o que não é a procrastinação, vamos falar do que é procrastinação, da estrutura de uma procrastinação, como é que ela acontece.
O primeiro passo de uma procrastinação é você ter uma atividade importante, algo que precisa ser realizado. E aí, logo após, vem as crenças procrastinadoras. Quando você se depara com uma atividade importante, né, que precisa ser feita, logo a sua mente começa a soltar as crenças procrastinadoras. O que são essas crenças? São ideias, convicções que a sua mente alimenta aí dentro dos seus pensamentos e que surtem efeito no seu comportamento. Um exemplo de uma crença procrastinadora é a crença de falta de energia. Também funciona na preguiça, né? Eu tô muito cansado hoje. Eu tô tão cansado que agora não vai dar certo. Eu vou deixar para fazer quando eu estiver mais descansado. Outra crença é a de não ser bom bastante. Então você fica esperando o momento em que você vai se sentir bom bastante para fazer isso e aí você vai procrastinando a realização dessa atividade. Ou a crença de que a vida é curta. A vida é muito curta para eu me preocupar com isso agora. Deixa para fazer isso depois. Agora eu vou aproveitar a vida, que ela é muito curta, ela passa muito rápido. Esses são alguns exemplos de crenças procrastinadoras. E logo depois das crenças, o que acontece é a percepção de desconforto. Essas ideias, essas crenças que vão surgindo na nossa cabeça, elas aumentam a nossa percepção de desconforto. Então você olha para aquela atividade, vem a ideia de, cara, eu não sou bom bastante, ou eu estou muito cansado para fazer isso agora. E essa crença aumenta a sua sensação de desconforto em relação à atividade que você precisava realizar. E por se sentir muito desconfortável, surgem as desculpas procrastinadoras. Na intenção de aliviar o seu desconforto, a tua mente agora vai te sugerir desculpas, que vão ser parecidas com essas daqui. Quando eu comprar aquela câmera profissional, aí eu começo a tirar as fotos. Quando eu concluir o meu curso de oratória, aí eu gravo os vídeos. Hoje eu estou cansada demais, outro dia eu faço. Quando eu estiver pronta, vai ser perfeito. Você se identifica com alguma dessas desculpas? E por último, depois das crenças, da percepção de desconforto, das desculpas procrastinadoras, aí vem o comportamento, né? É quando você se envolve em comportamentos de procrastinação, que podem ser envolvimentos sociais, que podem ser atividades que são mais divertidas, ou se envolver em outras coisas que são importantes também, mas não são a coisa que você precisava realizar no momento. Outras vezes é o sonhar acordado. Você fica idealizando o cenário perfeito em que seria propício para realizar aquela atividade, ao invés de ir lá e fazer acontecer. Você passa tanto tempo sonhando acordado que você esquece de viver e de fazer acontecer de fato os seus sonhos. Mas e aí, me conta se você consegue reconhecer essa estrutura dentro do teu comportamento de procrastinação. E isso vai ser muito importante para a gente conseguir traçar uma estratégia eficiente para você. Porque agora a gente vai falar sobre como vencer a procrastinação. E aí você vai entender o porquê que é importante conhecer essa estrutura dela. E conhecer especificamente qual a sua estrutura. Para vencer a procrastinação, primeiro você vai precisar identificar o porquê você procrastina. Você vai precisar observar cuidadosamente, minuciosamente, até encontrar o que está por trás da sua procrastinação. Se você quiser, é até interessante que você escreva. E aí não é para você escrever, eu sinto que eu não quero fazer determinada atividade. Não, seja minucioso nessa observação. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos pegar o mesmo exemplo de alguém que está estudando para um concurso e procrastina esse estudo. E aí essa pessoa começa a observar. Ela percebe que, cara, quando eu sento para estudar para o concurso,
eu sinto um desconforto no meu peito, ele aperta, fica apertadinho, eu sinto uma vontade de chorar. Eu tenho pensamentos do tipo, não vou conseguir, eu não sou capaz, é muita coisa para estudar, eu não dou conta de estudar tudo isso. É um exemplo. Ou talvez outra pessoa agora que senta para estudar para o concurso e ela observa que, caramba, toda vez que eu sento para estudar, eu começo a me sentir com raiva, eu fico inquieta, incomodada e não consigo me concentrar nesse estudo. E eu tenho pensamentos do, ai, pra que eu tô estudando isso aqui? Eu nem sei se eu vou gostar desse trabalho. Ai, mas eu vou estudar para essa prova para eu ter tal emprego, eu vou ter que viajar para tal cidade, eu vou ter que abrir mão de tal coisa. Ela fez essas observações. Vai analisando aí você também. Ou quem sabe, uma terceira pessoa que senta para estudar para o concurso e ela percebe que, cara, toda vez que eu sento para estudar, eu perco total a concentração. Eu sinto um desconforto, uma inquietação e eu tenho pensamentos do tipo, eu tô tão cansada agora. Eu já passei o dia todo trabalhando e eu vou ter que passar mais tempo aqui estudando. E aí eu não consigo estudar e acabo procrastinando isso. Percebe que são situações idênticas, mas que a procrastinação de cada um é diferente? São por razões diferentes? E aí, por isso que é muito importante que você observe a sua procrastinação, que você conheça o que está por trás da sua procrastinação, porque só assim, conhecendo ela, é que você vai poder traçar estratégias pontuais e diretas para o seu problema. Para a primeira pessoa do exemplo, ela tem uma dificuldade com o senso de capacidade, de autoeficácia. Ela não se sente capaz, não se sente boa o bastante. Com essa pessoa, não adianta eu querer fazer uma organização da agenda dela. Ah, vamos, fulaninha, abrir um espaço para sua agenda, pré-estabelecer um horário fixo para você estudar tantas horas por dia. Esse não é o problema dela, ela não precisa de uma organização de agenda. Ela precisa trabalhar o sentimento de capacidade, de autoeficácia. Ela precisa fortalecer isso, esse é o problema dela. Para a segunda pessoa do exemplo, está nítido que ela não tem clareza de quais são os propósitos de vida dela, do que ela realmente quer, do que realmente é importante, tem significado para ela. Ela não sabe se quer esse concurso ou não, então ela não vai se comprometer com isso, porque isso não tem sentido, não tem significado ou valor para ela. Por isso eu quero que você faça uma análise da sua própria procrastinação e conheça qual a história que a tua cabeça está te contando. Se ela está contando uma história de incapacidade, uma história de desinteresse, uma história de não merecimento. E eu sei que quando a gente se propõe a ouvir as histórias que a nossa cabeça nos conta, a gente acaba ficando um pouco com raiva até da nossa própria cabeça, né? Ah, mas por que ela pensa isso? Por que ela faz isso? A gente quer brigar com a nossa própria mente. Mas não faça isso. Não vai te ajudar em nada, só vai piorar a situação. Quando você começar a ouvir as histórias que a tua cabeça te conta, acolha essas histórias. Aceite essas histórias. Aceitar não é concordar, é compreender o seu limite. E agora, o seu limite te diz que você não consegue mudar essas histórias de hoje para amanhã. Então aceite que elas existem no momento na sua mente. Aceite que a tua cabeça está te contando essa história e acolha essa história. Depois, questione, não como alguém que quer brigar, mas como alguém que quer compreender. Se é uma história de incapacidade, comece a questionar. Ah, entendo que você está me contando que eu não sou capaz, mas vamos observar aqui quais as evidências a favor disso e contra isso. O que na vida eu já achei que eu não conseguiria fazer, mas eu consegui?
Quais outras conquistas? Eu tive uma certa dificuldade no processo, mas eu realizei. O que eu tenho ao meu favor? O que eu tenho de recurso que me ajuda a realizar isso? Já se a sua cabeça te conta uma história de não ser bom bastante ou não estar pronto o bastante, começa a se perguntar, será que um dia você vai se sentir bom bastante? Ou será que você não vai se tornando bom a partir do momento que você se propõe a tentar? Quantas das pessoas que já chegaram aonde você almeja chegar começaram com alto nível de conhecimento que elas têm hoje? Ou quantas delas começaram com um nível menor, mas foram adquirindo e acrescentando ao longo de todo o processo? Então você vai desenvolver essa conversa, esse questionamento, esse diálogo com as histórias que a tua cabeça te conta, mas não como quem quer brigar, mas como alguém que quer de fato compreender. E só então, só depois de você conhecer essa história, de você aceitar e de você questionar, é que você vai desenvolver um plano de ação. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos de planos de ação que você pode aplicar, mas você vai fazer essa escolha adequada de acordo com a análise que você fez da sua própria procrastinação. Uma estratégia é você dividir a tarefa que você tem que fazer em mini processos executáveis. Vamos supor que você tem que passar ferro na roupa e você está procrastinando e aquela montanha de roupa só cresce. Você pode dividir isso em mini processos. Ao invés de olhar para a montanha toda de roupa e pensar que você tem que passar ela toda, você divide. Você primeiro só precisa passar as calças. Depois você só precisa passar as camisas sociais. Você vai lá e separa em mini tarefas. Se é a casa que está precisando de uma faxina, e aí você sempre procrastina essa faxina, ao invés de pensar na casa toda, foca em um cômodo, foca em um armário e pensa, olha, essa semana eu preciso faxinar esse cômodo, esse armário. E eu sei que alguns de vocês, ao estarem ouvindo, vão pensar, ai, nossa, mas faxinar um cômodo, faxinar um armário durante a semana, pois é, mas você aí tá tentando faxinar a casa toda de uma vez, há quanto tempo você procrastina essa atividade? Por isso que é importante a gente dividir no mínimo. E eu falo que é o mínimo impossível de não ser feito. Às vezes eu digo para o paciente, olha, foca em fazer 5 minutos de caminhada por dia. Ai, mas 5 minutos é muito pouco. Uai, mas nem 5 minutos você tá fazendo. Então foca em fazer o mínimo possível. Ah, ler meia página de um livro, meia página é muito pouco, Ana Lívia, não dá pra nada. Mas nem meia página você tá lendo por dia. Então pega o teu grande objetivo e divide ele no mínimo impossível de não ser feito. Você também pode fazer uma lista de regras, assim, de coisas que você vai se proibir de fazer. Se você percebe que o teu comportamento procrastinador é rolar o feed do Instagram ou passar tempo na Netflix, então você vai colocar nas suas regras que você está proibida de assistir Netflix de segunda a sexta, ou de que você está proibida de usar o Instagram de segunda a sexta. E você vai usar a sua criatividade ao seu favor, ou desinstalando o aplicativo, ou colocando timer no aplicativo, não sei o que vai funcionar para você. Use a sua criatividade ao seu favor. Outra estratégia bem conhecida também é colocar o objetivo mais importante para ser realizado primeiro. Por que isso funciona? Porque isso aumenta o teu senso de autoeficácia. Então, se você tem várias coisas para fazer no dia e você também quer ir treinar, só que isso parece muito difícil para você, aí você vai ao longo do dia, né? Você faz tudo o que tem que ser feito e vai postergando o treino. Ah, não, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. Chega de noite e você não faz o treino. Então, por mais que você tenha feito 1 milhão de coisas ao longo do dia, se chega no final do dia e você não faz o treino,
Você termina o dia se sentindo culpado, se sentindo mal, porque aquela única coisa que você se propôs a fazer, você não fez. Então pega essa única coisa, põe ela no início do dia. Porque aí quando você terminar de fazer essa coisa, o teu senso de, poxa, cara, eu consegui, eu sou capaz, eu consigo fazer o que eu me proponho a fazer. Isso vai te dar um gás e uma motivação muito maior para você cumprir todas as outras atividades ao longo do seu dia. E quando terminar o dia, o tanto que você vai se sentir bem vai compensar tudo. E isso é outra ideia que você pode usar também. Focar em como você vai se sentir depois que realizar a atividade e não em como você vai se sentir no processo. Ninguém se sente feliz enquanto está estudando. Ninguém sente, nossa, que maravilha, eu tô aqui passando horas estudando. Ou pelo menos poucas pessoas, né, sentem isso. Assim como poucas pessoas se sentem felizes, maravilhadas porque estão levantando peso na academia. Mas uma coisa é certa, ninguém nunca se arrependeu de ter ido pro treino. Pelo contrário, nós nos sentimos muito bem quando conseguimos realizar aquilo que nos propomos a fazer. Então, quando você pensar, cara, mas eu tenho aquela montanha de roupas para passar ferro, se concentra em como você vai se sentir depois que terminar. Depois que eu terminar de passar ferro naquela roupa, eu vou sentir um alívio tão grande que vai compensar todo o processo. Então não foque em como você está se sentindo agora, mas em como você vai se sentir depois que concluir. E aí, até agora, a gente falou sobre a procrastinação. Vamos falar agora sobre a preguiça, sobre os pensamentos de preguiça. Os pensamentos de preguiça nada mais são do que a tua cabeça te contando uma história de que você merece mais uma coisa ou você deseja muito mais uma coisa do que outra. Por exemplo, você tem uma responsabilidade de um trabalho que você precisa terminar, você precisa concluir. Mas aí a sua cabeça começa a te contar a história de que, cara, você tá tão cansado, você já fez tanto e você merece muito mais agora descansar. Você merece muito mais rolar o feed do Instagram. É a tua recompensa por todo o cansaço do teu dia. Ou você precisa fazer aquele estudo para um concurso que tem um significado para você, que tem importância para você, mas aí a tua cabeça te conta: ah, mas estudar agora? Não, você não quer estudar agora. O que você quer é deitar aqui e assistir um filme. É isso que você quer. E ela vai tentar te convencer disso. Ela tem muitos argumentos bons para te convencer disso. E na maioria das vezes nós acreditamos. Mas se você parar para se perguntar, será que você de fato concorda com isso? Se você parar para se perguntar, o que eu quero mesmo para minha vida é ficar as próximas 2 horas, 3 horas rolando aqui o feed e assistindo vídeos aleatórios, ou o que eu quero mesmo para minha vida, o que vai me fazer mesmo sentir bem comigo, é se nas próximas 2 horas eu sentar e conseguir fazer a leitura desse artigo. O que será que eu desejo mais? O que será que eu mereço mais? Que tipo de vida eu mereço ter? Essa vida que fica aqui perdendo tempo com prazeres imediatos e passageiros, ou é uma vida construtiva, uma vida valorosa? Que tipo de vida eu desejo e mereço ter? A preguiça vai tentar te convencer que você deseja e merece uma vida muito inferior do que a vida que de fato você deseja e merece. E aí cabe a você argumentar contra essas ideias. E claro, gente, vamos fazer uso do bom senso. Por isso que eu trabalhei essas outras questões primeiro. Às vezes você vai estar de fato cansado, então não é procrastinação nem preguiça, é falta de tempo, é uma agenda já sobrecarregada, é um corpo cansado que tá pedindo pausa. Mas eu tratei disso antes, lembra? Aqui eu tô tratando puramente da procrastinação e da preguiça. Então, quando é a preguiça de fato contando essas histórias, a gente precisa argumentar contra.
e assumir as rédeas da nossa vida. E aí, para esses obstáculos da preguiça e da procrastinação que nós vimos hoje, a virtude que é um antídoto para eles é a virtude da ordem. José Maria Escrivá, no livro A Conquista das Virtudes, escreveu o seguinte: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e, portanto, poderás dar maior glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. A virtude da ordem, que é você saber administrar o seu tempo, administrar os seus recursos, administrar a sua agenda, suas atividades adequadamente, nos permite viver uma vida que glorifica mais a Deus. Porque com ordem, nós não vamos ter uma vida fútil, não vamos ter uma vida que é sobrecarregada de coisas vãs, de coisas terrenas, passageiras e inúteis. Mas nós vamos saber organizar, ordenar o nosso tempo, a nossa vida, sabendo incluir tudo o que precisamos realizar. Socialmente, profissionalmente, emocionalmente, na família, no autocuidado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, que a nossa vida possa ser guiada por ordem também. Deus é um Deus de ordem. Ele não é um Deus do acaso, ele não é um Deus do vamos ver no que dá. Ele é um Deus de planejamento e organização. Ele poderia ter simplesmente olhado para o universo vazio e sem forma e dito, olha, se faz aí, né? Jogado uma bomba, né? Como muitos acham que foi uma explosão. Não. Ele foi fazendo com ordem. E a ordem foi tanta que incluiu também o tempo do descanso. Quando a gente tem ordem na nossa vida, a gente também inclui esse tempo, não é o que sobra tempo, é que ele também está incluso. O descanso, o tempo do descanso também está incluso na nossa organização e no nosso planejamento. É interessante que José Maria Escrivá fala, né? O tempo multiplicar-se-á quando você tiver ordem. E se Deus é um Deus de ordem e nós somos filhos desse Deus, nós somos representantes desse Deus aqui na Terra, nós temos que, então, refletir essa ordem nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, se você considerar necessário, procure conhecer mais a virtude da ordem, estudar mais sobre essa virtude e procurar meios de aplicar ela na sua vida. Mas esse foi o nosso primeiro encontro desse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui abaixo os comentários de vocês e a gente se vê no próximo encontro.